Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. É um imenso prazer, mais uma vez, estarmos aqui para aprendermos juntos da Palavra de Deus. E desde já peço que os meus irmãos abram vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 em diante. A Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Assim nos diz a palavra do Senhor, queridos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amados, o título da nossa reflexão é A Supremacia do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele tem a supremacia, ele tem a preeminência, ele está acima de tudo e acima de todos. O apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, ele tem como foco combater os gnósticos que solapavam a igreja de Cristo com as suas heresias. Os gnósticos pregavam que o homem, para ser salvo, ele precisava do gnosis, que era um conhecimento misterioso e esotérico. Ou seja, eles tiravam a preeminência do Senhor Jesus a respeito da salvação. Para eles, o que era importante era esse conhecimento esotérico. E outra coisa também, amados, importante de frisarmos, é que eles acreditavam que a matéria era má. Por isso que, ao dizer que Jesus era totalmente homem, para os gnósticos isso era um absurdo. Eles negavam que um ser como o nosso Senhor Jesus, que era Deus, ao mesmo tempo ser homem, isso era incompatível, porque para eles a matéria era má, e Deus nunca, jamais poderia tornar-se homem em qualquer dia, em qualquer momento. Só que nós sabemos, amados, que conforme a palavra de Deus diz, que o nosso Senhor Jesus, ele é totalmente homem, mas ele também é totalmente Deus. O nosso Cristo, ele é totalmente homem, mas sem pecado, como diz o autor aos Hebreus. Ele é homem, sim, plenamente homem, mas ele também é plenamente Deus. E o apóstolo Paulo escreve esse texto maravilhoso, essa poesia lindíssima, para combater essa heresia absurda, para dizer sim que o nosso Senhor Jesus é Deus. Ele é homem, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu quero meditar com os irmãos nas estrofes dessa poesia tão maravilhosa. O primeiro ponto que eu quero ressaltar diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. A primeira estrofe dessa poesia lindíssima. Ou seja, o nosso Senhor Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é plenamente Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo para os gnósticos que o Senhor Jesus, ele não é um homem qualquer, não. Ele é um homem, sim, mas totalmente Deus. Ele é igual ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo, em glória, em poder, em divindade. É como o apóstolo João diz no seu evangelho: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era e é Deus. Então, nosso Senhor Jesus, amados, ele é Deus. Ele não é um simples ser humano, não. Ele é totalmente Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em nada ele é inferior ao Deus Pai,
e ao Deus Espírito Santo. O nosso Deus é trino e uno. As três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais em poder, em glória e em eternidade. Louvado seja Deus. Então, nosso Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus, totalmente Deus. A segunda estrofe diz o seguinte: ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é Senhor. Muitos hereges, muitos dementes pegam essa palavra primogênito para dizer que Jesus foi a primeira criatura de Deus Pai. Inclusive Ário encabeçou essa heresia, dizendo que Jesus é um Deus inferior ao Pai, porque ele foi criado. Porque a palavra primogênito, em seu sentido comum, significa o primeiro a ser criado. Todavia, amados, quando o apóstolo Paulo utiliza a palavra primogênito, ele não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, não. Paulo está fazendo uso do conceito judaico da primogenitura, porque no conceito judaico, o primogênito ele herdava do pai todo o poder, toda a autoridade, ele administrava tudo em nome do pai. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus ele é o primogênito, ou seja, ele herdou do Pai todo o poder, toda a autoridade, ele é soberano, ele é Senhor. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz, todo o poder e toda a autoridade foi me dado na terra, no céu e debaixo da terra. O nosso Senhor Jesus, amados, ele é soberano, ele é Senhor, ele controla todas as coisas, ele está regendo o universo, ele controla as coisas boas e ele controla as coisas más, ele controla tudo, ele controla as benesses e ele controla as desventuras, ele é o Senhor, ele administra todo o universo. Louvado seja Deus. Terceira estrofe da nossa poesia, Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas. Então, nosso Senhor Jesus é o Criador. Nele tudo foi criado. O apóstolo João diz, que todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito poderia existir. Tudo foi criado pelas mãos, pelo poder do nosso Senhor Jesus. Ele é o Criador. Paulo estava dando, amados, vamos assim dizer, um argumento indestrutível para os gnósticos. Ele estava dizendo: esse Jesus que eu prego, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, ele criou todo o universo. O nosso Senhor Jesus, ele não é uma criatura, ele não é um simples homem, ele é o Criador supremo de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Quarta estrofe, o apóstolo Paulo diz: ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem começo e ele não terá fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o dono do tempo. Para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele é sempre eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é eterno. Ele mesmo disse para os fariseus, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória a Deus, ele é o todo-poderoso eu sou. Ele é antes do tempo, ele criou o tempo. Ele é eterno. Quinta estrofe dessa poesia, Paulo assevera: todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é o mantenedor, ele é o preservador, ele sustenta todo o universo. Ele nos manda o alimento. Ele coordena, amados, o movimento dos astros, das estrelas, dos planetas. Ele conhece todas as estrelas e chama todas elas pelo nome. Ele coordena o movimento do sol, da lua, as chuvas, as estações. Ele mantém, ele sustenta o universo. Tudo subsiste por ele. Não existe nenhuma criatura que tenha um fôlego de vida.
se não for pela permissão do Senhor Jesus. Tudo existe por Ele. É como Paulo diz, nele nós nos movemos e existimos. Porque Ele é a fonte, Ele é o príncipe da vida. E espiritualmente, aplicando para a igreja, Ele mantém a sua igreja. A palavra de Deus diz que o diabo não toca nos filhos de Deus, porque o Senhor Jesus cuida de nós, Ele nos protege. A palavra de Deus diz, amados, que ninguém toca na menina do seu olho. Ou seja, a igreja está guardada nas mãos do nosso Senhor Jesus. Nada, amados, poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nem o porvir, nada, nem a altura, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso não devemos temer, não devemos, amados, entrar no desespero, não. Todas as coisas subsistem pelo nosso Senhor Jesus. Ele está coordenando, Ele está preservando, Ele está mantendo todo o universo pelo seu poder, pelo seu poder maravilhoso, porque Ele é todo poderoso. Louvado seja Deus. Todos os cabelos da nossa cabeça, todos estão contados. Nem um passarinho cairá por terra sem a permissão do Senhor Jesus. Ele é o mantenedor do universo. Louvado seja Deus. Sexta característica, sexta estrofe da nossa poesia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, Ele é o Salvador e o Redentor da igreja. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Foi Ele que nos tirou do cativeiro do pecado. E Ele é o nosso cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, amados. Nós somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. Nós somos o corpo de Cristo. E assim, como o corpo da esposa não pertence a ela, mas pertence ao seu esposo para agradá-lo, para fazê-lo feliz. Da mesma forma, o corpo da igreja, nós deve ser totalmente entregues ao serviço do nosso Senhor Jesus, para agradá-lo, para servi-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo. O nosso corpo, o nosso templo, não pertence a nós, deve ser dedicado ao nosso Senhor Jesus. É como o nosso pastor falou na sua última reflexão, na qual ele foi poderosamente usado por Deus, que o Senhor Jesus deve ser o único Senhor. Não deve haver nenhum outro no lugar dele. Toda a nossa vida tem que ser dedicada a Ele. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor. Devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Sétima característica. Jesus, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência ou supremacia. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Todos os que ressuscitaram morreram a parte de Cristo. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Todavia, o único que ressuscitou em corpo glorificado e não morreu e está vivo até agora, à direita de Deus Pai, é o nosso Senhor Jesus, em corpo glorificado. É por isso, amados, que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele ressuscitou e está vivo. E assim como Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos em corpos glorificados quando Ele voltar. Por isso que devemos estar sempre ansiando, desejando, almejando, apressando a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque quando Ele vier, nós sim seremos como Ele é, em corpos glorificados, e viveremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Oitava estrofe dessa poesia, amados. Paulo diz: e havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra.
O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele nos reconciliou com Deus. Olha só que maravilha, amados. Antes nós éramos inimigos de Deus. Sobre nós repousava a ira de Deus. Mas agora em Cristo, nós temos paz com esse Deus maravilhoso. Temos livre acesso à sua presença. E agora nós não somos mais inimigos. Somos filhos de Deus. Filhos amados, na qual o Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Oh, glória a Deus, você é filho de Deus, você não é mais inimigo. Por isso, meu amado, glorifique, agradeça, não murmure, não reclame, porque você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo das bênçãos de Deus. Nós temos muitas bênçãos, amados. Sobre nós está derramado toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós não temos o que reclamar, pelo contrário, temos somente que agradecer, porque esse Jesus nos deu a vida, nos deu paz, nos deu a salvação, nos deu o Espírito Santo que mora dentro de nós. Ele é Senhor, Ele cuida de nós. É muitas bênçãos para nós termos muitos momentos de gratidão ao nosso Deus. E quero, amados, concluir e encerrar essa minha reflexão citando o versículo 10 desse texto, na qual o apóstolo Paulo ordena que nós venhamos andar dignamente, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Diante de tudo isso que o Senhor Jesus fez por nós, mesmo diante da sua supremacia, Ele olhou para nós, miseráveis pecadores, e teve misericórdia de nós. Então, diante de toda essa benesse tão maravilhosa, nós devemos agradar a Ele em tudo, viver para o seu louvor, viver para a sua glória, fazer a sua vontade e frutificar em toda boa obra para a glória de Deus. Por isso, nesse momento, louve, adore, vamos bendizer o nosso Senhor Jesus, vamos orar mais, vamos adorá-lo, vamos ter mais hinos de gratidão em nossa boca, porque o nosso Rei nos salvou e Ele está voltando para nos levar para morar com Ele, reinar juntamente com Ele em eternidade. Então louve, agradeça, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é supremo, Ele é Senhor e Ele sim protege o seu povo. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.